Paciente ventilando em PSV. Você chegou no plantão, está lá na UTI e vai avaliando os pacientes. Tem 10 pacientes na UTI. Aí você recebeu a informação que o paciente do leito 8 estava com suspeita de morte encefálica, mas não está mais com suspeita porque conseguiu deixar ventilando em pressão de suporte. Aí você diz, pô, mas até ontem era uma suspeita clara que esse paciente estava com morte encefálica e agora está ventilando em pressão de suporte. Primeiro, né? Por que ele não poderia estar ventilando em pressão de suporte se for morte encefálica? Porque se for morte encefálica, ele não tem um drive ventilatório. Se ele não tem um drive ventilatório, ele não consegue disparar o ventilador. Se ele não consegue disparar o ventilador, não tem como estar em PSV. Por isso que na sua cabeça você já abre um alerta. Pô, o paciente até ontem tinha passado que o paciente está com morte encefálica. Hoje estão dizendo que o paciente foi descartado porque está deixando... Alguém passou lá e conseguiu deixar a impressão de suporte e o paciente estava disparando o ventilador. Aí você chega lá e vê gráfico de fluxo. Você vê mais ou menos assim o gráfico de fluxo. Aí vê o gráfico de pressão. Tá, assim, direitinho. Aí você vê assim o gráfico de fluxo e o gráfico de pressão. E é desse jeito que vocês estão vendo, pequenininho aí mesmo. Desse jeito que vocês estão vendo, você está vendo lá no ventilador. Paciente com suspeita de morte encefálica, que foi descartado porque começou a disparar o ventilador, passaram para PSV e o paciente manteve uma ventilação. Aí está com volume corrente lá em 280 ml. Uma frequência respiratória de 20 incursões por minuto. Aí você chega e diz, pô, esse paciente não está disparando o ventilador, não. Isso é um alto disparo. Não, pô, deixei o paciente, aí o pessoal vai dizer, não, deixei o paciente em pressão de suporte, pô, o paciente tá disparando, tá em pressão de suporte, tá ventilando. Aí você, não, isso é um alto disparo. Isso é um alto disparo causado pela oscilação cardíaca do paciente. E a oscilação cardíaca do paciente está sendo percebida pelo ventilador como uma variação de pressão e de fluxo, e com isso o ventilador está disparando e gerando o paciente parece que está assumindo a ventilação. A pessoa vai olhar para você e diz, como é que danado você está vendo isso, que eu não estou vendo nada disso. Ó, o paciente está em pressão de suporte, disparando aqui o ventilador, não é morte cefálica não. Disse você, é sim. É porque você não está procurando, buscando a assincronia. Nós, fisioterapeutas, temos que olhar um gráfico, ir na monitorização e catar, correr atrás da assincronia. Não é olhar rapidamente, é olhar e tentar identificar a sincronia. E por que fica claro aqui que é um alto disparo por oscilação cardíaca? Observe no gráfico de fluxo. O gráfico de fluxo é para apresentar uma linha. Ou se tiver obstrução, outras coisas, pode apresentar linha diferente. Mas é mais ou menos uma linha assim, ou de outros padrões. Mas uma linha linear. E o que é que a gente vê aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. E dispara. 1, 2, 3, 4. O que é que você vê aqui nesse gráfico de fluxo respiratório? Um ritmo constante. Então, isso daqui não pode ser um esforço do paciente. Um paciente não ia só se ele tivesse com uma frequência gigantesca lá, não ia estar, ó, um minuto dividido por 20, quanto vai dar se de fase 1 minuto dividido por 20, 60 dividido por 20, vai dar 3. 60 segundos dividido por 20 vai dar 3. Cada ciclo respiratório vai ser 3 segundos. Na fase INS, 2 segundos na fase EIS. Em 2 segundos, está como ele estivesse dando 1, 2, 3, 4 disparos. Isso é doidice do Antônio. Não é. Veja. 1, 2, 3, 4. Certo? 4 em 2 segundos. 60 segundos dividido por 2. Dá 30, né? 30 vezes 4. 4 vezes 3, 12. 120.
Aí você olha lá para... Se eu errei no cálculo aqui, me perdoe, mas vocês vão entender o raciocínio. Estou cansado, trabalho o dia todo aí, posso errar no cálculo matemático, mas acho que está certo. 4 vezes 3, 12, 60 segundos, 2 segundos está tendo 1, 2, 3, 4 incursões. Ah, não, ainda vai dar errado, tem que tirar uma partezinha. Não vai dar 120 não, porque tem o de 1 segundo. Eu tenho que tirar aí em torno de 40. Então tem que ficar 40 segundos vezes dividido por 2, 20 vezes 4, 80. Vai dar em torno de 80. Não quero saber esse cálculo agora, não. Só pega o raciocínio. 80 repetições. 1, 2, 3, 4. 80 vezes ele mantendo isso daí, mais ou menos, 80, 120. Se for constante, for 1 segundo, vai ser 120 mesmo. Um paciente teria como estar mantendo 80 a 120 tentativas de disparos para disparar o ventilador e esse padrão ser de disparo ineficaz dentro dos fluxos inspiratórios? Ou qual é um padrão de frequência cardíaca? O padrão de frequência cardíaca é em torno disso, de 80 a 120. Aí você vê para o monitor multiparamétrico e vê que o ritmo que está dando no fluxo é o mesmo ritmo do coração. Então, o autodisparo é pegar a oscilação cardíaca. Você não precisa fazer toda essa coisa que eu fiz. Você só vai olhar e ver. Pô, tem várias variações no fluxo, parece com a variação da frequência cardíaca. Isso daqui é um autodisparo. E aí o paciente estava ventilando em PSV com morte encefálica. Tendo um autodisparo e o pessoal achando que ele não tinha morte encefálica. Veja como é importante saber avaliar um gráfico, entender que não é só ver o gráfico, é ter o conhecimento para identificar de onde está vindo a assincronia. Isso é um exemplo de uma assincronia que é de autodisparo. E nós vamos ter várias causas de autodisparo. Um escape que está tendo no ventilador pode gerar um autodisparo. Uma oscilação cardíaca pode gerar um autodisparo. Um erro que está tendo no ventilador, a sensibilidade está muito baixa, pode gerar um autodisparo. Então, tem várias causas que podem gerar o autodisparo, que pode ser do ventilador ou do paciente. Aqui é do quê? Do paciente. É a oscilação cardíaca que está gerando o autodisparo. Pode aumentar um pouco a sensibilidade e parar esse autodisparo? Pode. É um teste simples para você ver se o paciente está disparando mesmo. Você está achando que não é? Vamos ver aqui. Coloquei a sensibilidade lá em 3, sensibilidade inspiratória, e aí quando colocou em 3, está lá no gráfico, assim, ó. Aí eu disse, conta aí durante 1 minuto se não é a frequência cardíaca do paciente. Aí a pessoa contou, é mesmo a frequência cardíaca, era o médico, né? Ele contou, é mesmo, o paciente está disparando mesmo não. Pô, eu achava que estava disparando, eu nunca tinha visto isso. Eu sei que você nunca tinha visto isso. Eu sei que muita gente que está aqui nunca ia saber disso, porque não teve esse conhecimento que foi dado, leu rapidamente o estudo e não ia saber identificar, mas é algo que tem na literatura científica, tem demonstrando que isso pode acontecer, e você tem que ter a capacidade de avaliar para identificar que a causa é uma oscilação cardíaca, para não fazer essa loucura de deixar o paciente ventilando e prestando suporte quando tem suspeita de morte encefálica. Estou dando um exemplo que acontece, mas isso poderia acontecer em PCV, o paciente sem morte encefálica pode ter o autodisparo por oscilação cardíaca. E você só vai saber se souber avaliar a causa, se é do paciente ou do ventilador. Com esse exemplo, ficou claro a necessidade de saber a base da fisiologia até para resolver uma sincronia. Porque quando você tem uma oscilação cardíaca, eu tenho uma mecânica ruim do paciente, um pulmão duro, vai dissipar, vai ser levado de uma maneira mais fácil a batida. E aí o ventilador vai perceber aquela variação.